Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. A semana passa rapidinho, gente, como é que pode? Estamos nós aqui de novo, o Vinícius feliz, né, que ele gosta, eu sinto que ele gosta de ficar aqui ouvindo a gente falar 25 minutos no ouvido dele. Que semana! É uma alegria para ele. Então sejam todos muito bem-vindos para o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, aqui no programa Luz na Penumbra. Comigo Eduardo Araújo, com ele Paulo Renato, seja bem-vindo. Obrigado, que bons espíritos nos inspirem. E Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Sempre. Então vamos nós aqui, lembrando aí o programa passado, que ficou marcado pela preguiça, que o Paulo Renato trouxe pra gente, né, o provérbio. Quem não ouviu o Paulo Renato, vale a pena ouvir de novo a preguiça que está lá em Provérbios, porque hoje nós não queremos nenhum tipo de preguiça aqui, queremos disposição para estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Então o Paulo Renato está ali na sua Bíblia, né, que é a conhecida Bíblia do Paulo Renato, até que tem muitas... Provérbios 26. Vamos lá, então ele vai ler Provérbios... 26. E aí? Versículos 15 e 16. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Mas sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos. Então, e considera sábio. Então vamos nós aqui sem preguiça, se considera sábio, né? Vamos com muita disposição, força de vontade, nos dedicarmos aqui ao estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Lembrando que nós estamos na primeira parte do Livro dos Médiuns, no seu capítulo 4, que trata dos sistemas, e nós estamos aí no item 49, que é o sistema multiespírita ou poliespírita. E nos tópicos, né, já estamos aqui nos tópicos que são o de número 7. Lembrando que Kardec traz aqui, nesses tópicos, aquilo que já é de conhecimento geral em relação à doutrina, e o melhor entendimento em relação aos espíritos e à realidade do plano espiritual e seu intercâmbio com o mundo material. Então, aqui no item 7, ele diz o seguinte sobre os espíritos. São felizes ou infelizes, de acordo com o bem ou o mal que praticaram durante a vida, e com o grau de adiantamento que alcançaram. A felicidade perfeita e sem mescla é partilhada unicamente dos espíritos que atingiram o grau supremo da perfeição. Mais um tópico aí extremamente relevante, porque é uma preocupação de todos, né, independente da religião, o que será de nós quando nós deixarmos o corpo físico, o que encontraremos no plano espiritual. Os espíritas têm muito medo aí do umbral, né? Muitos ficam receosos do que vai acontecer, mas na realidade, Allan Kardec coloca aqui tópico do 7º, que seremos felizes ou infelizes de acordo com o bem ou mal que praticamos durante a vida. Então, assim, se estamos preocupados para onde iremos depois da morte, basta nós ficarmos atentos ao que estamos fazendo da nossa vida agora, Maria de Fátima Miranda. E lembra Jesus que é cada um segundo suas obras, né? Porque a responsabilidade é individual. E Deus permite isso porque é essa experiência que vai ser valorizada depois, através da dor, a necessidade de se melhorar. E aí, Paulo Renato? Se eu não me engano, é o benfeitor Emmanuel que tem uma mensagem intitulada Lugar Depois da Morte. Acho que é do Emmanuel essa mensagem. O Manuel Flamengo de Miranda fala sobre isso. Vou pegar aqui para você. E ele levanta, no meio da mensagem lá, ele levanta o seguinte: queres saber o teu lugar depois da morte? Verifica o que tu pensas quando estás sozinho e o que tu fazes nos momentos do teu lazer, nas horas destinadas ao teu lazer.
Então, o lugar depois da morte será aquilo em que nós nos comprazemos. É interessante quando ele fala, verifica o que tu pensa quando está sozinho. Porque quando estamos sozinhos, conosco mesmo, nós somos a nossa própria realidade, nós não estamos diretamente sob a interferência do meio social. Né? Estamos refletindo com o material que acolhemos em nossa alma. Né? Então, esse material, que é a nossa memória, que está em nossa memória, diz das nossas preferências espirituais. E nenhum de nós, os próprios benfeitores nos alertam sobre isso, nenhum de nós precisa desencarnar para ir para o chamado céu ou para estar no chamado inferno. Porque podemos estar num ou noutro, mesmo antes de deixar o corpo físico. Né? Podemos gozar dos benefícios do céu ou do inferno na própria experiência física, no próprio corpo físico. Né? Então é interessante considerar isso. E ele ainda fala dessa outra questão. O que nós fazemos das horas destinadas ao nosso lazer. Poderemos algo dessas horas destinar a um bem, a fazer um bem a alguém, fora mesmo do nosso ciclo familiar, dos nossos afetos mais próximos. Então é interessante, eu gosto de lembrar sempre dessa mensagem, desse alerta do benfeitor, porque é a nossa realidade depois da morte. Às vezes a pessoa fica perguntando, nós tendemos a fazer essa pergunta: onde estarei depois que desencarnar? Que posição encontrarei? Então, Emmanuel... Como se fôssemos mudar de lugar, né, de forma mágica. Por milagre, né? Então, tem essa sugestão. Verifica quando a gente estiver sozinho, em casa ou em qualquer outro lugar, no ônibus, por exemplo, né, que permite mais essa solidão aparente, e que a gente verifique nos nossos pensamentos, né, o seguinte: depois que verificamos, e a tendência nossa é pensar no mal quando estamos sozinhos, né? Infelizmente a gente não sustenta o bem por muito tempo, mas a gente pode dar uma freada nos maus pensamentos e fazer a seguinte indagação. No Justiça Divina, do Emmanuel. É Emmanuel mesmo, tópico, né? 34. É Emmanuel mesmo, Justiça Divina. Isso. Muito bom. Então, a gente poderia, quando estiver envolto nesses maus pensamentos, lembrar dessa recomendação aí do Emmanuel, desse alerta do Emmanuel, no livro Justiça Divina, pensar, e se eu morresse, se eu desencarnasse nesse momento? Né? Quando a gente está lá com maus pensamentos, fora as ações em si, mas nos maus pensamentos. E se eu viesse a morrer agora, me alimentando com esses maus pensamentos, onde eu estaria? Né? Eu que às vezes saí de uma atividade do bem, né, saí de uma atividade de benemerência, mas que agora estou me comprazendo, alimentando o mau pensamento, surgido de mim mesmo ou sugerido de alguém, mas estou me alimentando dos maus pensamentos. Se eu morresse agora, para onde eu iria? Né? Estaria numa posição boa? Não estaria? Então é bom pensar nisso para que os nossos estados de vigilância aumentem, né? Para que a gente não se distraia tanto mais quanto a gente já tem se distraído dessas questões. Porque o pensamento vai nos projetar na esfera espiritual segundo aquilo que nós alimentamos em nossa alma. Se nos alimentamos com o mal, com os maus pensamentos, naturalmente já podemos usufruir do inferno ou do céu por antecipação, né? Então é importante considerar essas coisas. No livro Mediunidade e Sintonia, Emmanuel diz que o espírito vive na mente que irradia, quer dizer, é a nossa companhia mais íntima, né? São os nossos pensamentos. E como somos imortais, no corpo fora dele, seremos nós mesmos. Porque ninguém vai nos arrastar para regiões de sofrimento ou para regiões de felicidade se nós não estivermos habilitados a isso. Se não tivermos naquela condição que Jesus coloca da veste nupcial. Né? Então, nós nos revestimos o corpo físico, o corpo espiritual, com as condições da nossa emoção.
Se adensarmos o nosso perispírito, nosso corpo espiritual, com os nossos maus pensamentos alimentados constantemente, não é só o mau pensamento, é o alimento, é tornado a nossa vida. Se nós nos comprazermos nos maus pensamentos, essa atitude constante e intensa naturalmente nos colocará um peso específico no perispírito em que naturalmente seremos atraídos a regiões do mundo espiritual de acordo com as nossas vibrações. Então, nós não vamos precisar de ninguém para nos arrastar nem para um lado nem para o outro. Sim. Automaticamente seremos, na qualidade da limalha, atraídos pelo ímã. E aí já compreendemos por que é que existe essa ambiência no plano dos desencarnados, não é? Que essa aglomeração de mente e psiquismo, de espíritos, vinculados ao mesmo propósito, objetivo, valores. Justamente. Os ambientes espirituais, neles se agregam pessoas, se juntam pessoas com as mesmas características evolutivas, com as mesmas tendências, inclinações e vícios. Claro que há outros matizes, mas as características fundamentais são as mesmas. Assim como aqui na Terra nós nos reunimos por afinidade de língua, de cultura, né? Nós também no mundo espiritual nos reuniremos automaticamente com aqueles que pensam, desejam e aspiram no nosso mesmo clima de perspectiva, né? de necessidade. Então nenhum de nós vai trair a lei de Deus nesse sentido. Cada um de nós vai se encontrar, ou cada um de nós se encontra consigo mesmo a todo tempo. Sim. Então, se queremos saber o nosso lugar depois da morte, verifiquemos o que pensamos quando estamos sozinhos, ou o que fazemos com as nossas horas destinadas ao lazer. Vamos compartilhar as horas com o outro, né? Muitas vezes nós não fazemos isso, com a justificativa de que já trabalhamos a semana toda, né? Acordamos cedo, chegamos tarde em casa, estamos muito cansados. Sem preguiça. Sem preguiça. Mas no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca nesse sentido de que algo podemos dar dos nossos valores àqueles que mais necessitam momentaneamente que nós. Ninguém precisa passar o domingo todo, né, numa atividade de beneficência, mas passe 1 hora, meia hora, para ir cultivando essa atividade benéfica fora do lar, né, de modo que nós possamos aguardar na esfera espiritual uma posição, os benfeitores espirituais possam nos acolher no retorno ao mundo espiritual na condição de trabalhadores, né, de trabalhadores que fizeram algo a mais, porque às vezes nos contentamos com a obrigação, né, a obrigação bem cumprida às vezes dentro do lar, da família, mas a vida sempre pede algo a mais, né? Porque Jesus já havia dito que se alguém quiser nos tomar a capa, que nós também possamos dar a túnica, etc. Então, se alguém nos sugerir que caminhemos 1000 passos, que avancemos mais 1000, quer dizer, Jesus sempre nos sugere a doação a mais daquela que é a nossa obrigação. Então a gente tem que ir construindo aos pouquinhos essa tendência de fazer o bem, né? É interessante porque às vezes nós ouvimos assim, mas eu trabalho a semana inteira, então chegar ao final de semana é para minha família, porque eu tenho que me dedicar, tenho que cumprir meus deveres em casa. Tudo bem, mas chega um momento na sua vida que você vai precisar de alguém que saiu de casa para atender você. E é interessante também considerar que às vezes a pessoa pede esse tempo para a família, que é justo, né, muito justo, nobre, mas às vezes nós estamos com a ausência da presença. Nós estamos dentro do lar, mas não estamos na convivência familiar. Nós estamos naquela condição que o Eduardo se referia, da preguiça, né? Nós não brincamos com os filhos, não conversamos com a esposa,
né? Não temos tempo do lazer em família, porque estamos presos à nossa atividade de interesse, seja ler jornal, seja ler até um livro edificante, né? Seja ver televisão, porque às vezes a pessoa fala, mas o filho chama, a esposa chama para aquela atividade em conjunto. Mas eu estou ocupado lendo o meu livro que eu não pude ler a semana toda, é um livro edificante, doutrinário, tal. Mas a gente tem que saber distribuir bem o tempo, né? Se o domingo é da família, reservemos pelo menos algo do domingo para a família. Então, às vezes, ficamos em casa no domingo, com essa questão familiar, mas estamos ausentes da família. Nessa ociosidade da preguiça, não é? Né? E achando que é sábio, como diz o texto do provérbio. Né? Então, temos que ter cuidado com isso. Isso aí, ó. Mas pessoal que está chegando agora, o programa é o Luz na Penumbra. Estamos estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Estamos aqui na primeira parte do capítulo 4, 2 sistemas, item 49. Lemos a questão 7, agora vamos ler a questão de número 8. Diga, Paulo Renato. Ainda dessa questão 7, na questão 922 de O Livro dos Espíritos, porque essa questão 7 fala sobre felizes ou infelizes. Na 922, Kardec perguntou: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Os espíritos responderam: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Muito boa essa resposta. E na questão 614, Kardec perguntou: que se deve entender por lei natural? Eles responderam, os benfeitores: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. É isso aí. Então vamos em frente agora com a questão 8, quando Kardec coloca aqui no Livro dos Médiuns, né? Lembrando aí, item 49, item 8. Todos os espíritos em dadas circunstâncias podem manifestar-se aos homens. Indefinido é o número dos que podem comunicar-se. Então, do mesmo jeito que nós aqui, enquanto encarnados, podemos lidar com todo tipo de pessoa, os desencarnados também assim acontece em relação a nós encarnados. Então os espíritos podem comunicar-se conosco, desde os espíritos menos adiantados aos mais adiantados. E isso vai depender, claro, sempre da palavra que a Miranda usou recentemente aí, sintonia. Não é isso, Miranda? Sim, porque são as nossas escolhas que estabelecem os vínculos, não é? E a tal da sintonia é interessante, porque ela é invisível, ela não é palpável, mas não tem como fugir dela. Kardec coloca aqui no item 159, quando fala dos médiuns, ele fala: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Então, quando ele diz aqui no item 8, ele fala: todos os espíritos em dadas circunstâncias podem manifestar-se aos homens. Quer dizer, nós, de alguma maneira, todos nós encarnados, percebemos a realidade do mundo espiritual segundo as nossas características. Então ele fala: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles a quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. E ele vem falando mais.
Então é interessante quando ele fala que todos os espíritos podem se comunicar, dentro dessa circunstância. É preciso ter essa sensibilidade para registrar com maior ou menor clareza essa presença, essa interferência espiritual em nossas vidas, em nossos pensamentos. Então, às vezes a pessoa fica com dúvidas a esse respeito, né? Mas aí como é que eu preciso de um médium para me comunicar com os espíritos, né, etc. E Allan Kardec disse que não, que todos, que essa faculdade de comunicação com os espíritos, ela é natural, ela é comum a todos os homens, a todos os espíritos encarnados. Embora quando ela se faça mais ostensiva e intensiva, precisa-se de uma organização física que facilite ou que dê clareza a essa comunicação. E se nós fôssemos órfãos de sintonia com o mundo espiritual, seria impossível o progresso geral. Só os médios, aqueles cuja faculdade é ostensiva, como diz Kardec, só eles poderiam se comunicar com seus guias, com seus protetores. E nós estaríamos nessa condição de órfãos realmente. Então necessitamos dessa comunicação para fazer o nosso progresso. Os espíritos amigos, familiares, benfeitores, simpáticos, eles nos conduzem para o bem. Eles nos insuflam boas ideias, boas recomendações. E para isso temos que perceber de alguma maneira, mesmo que seja no chamado campo intuitivo. Então, nenhum de nós está órfão, está abandonado dessas boas influências, porque senão não seria justo. Então, Deus deu a cada um de nós a possibilidade dessa comunicação com os espíritos desencarnados. Então, esses espíritos, eles podem se comunicar conosco diretamente, né, através de um médium, ou mesmo numa sessão mediúnica, durante um sonho, ou simplesmente se aproximarem de nós, sem nenhuma outra interferência, e podem ou não serem percebidos, desde que a gente tenha essa condição, né, essa percepção, porque, conforme já dissemos em outros programas, estamos cercados por uma nuvem de testemunhos. Os espíritos estão ao nosso redor. Sejam espíritos de condição inferior ou espíritos de condição mediana, bons espíritos ou até espíritos superiores. E isso irá depender da conduta que temos, né? Lembramos que os espíritos se aproximam de nós de acordo com os nossos comportamentos e os nossos pensamentos. Nós precisamos escolher as nossas companhias espirituais. E estamos chegando ao final do programa, Maria de Fátima Miranda. É por isso que não dá para responsabilizar ninguém, não é? Pela nossa felicidade, nossa infelicidade, nossas frustrações. O outro, ele tem uma participação na medida que nós permitimos. Outro dia nós lemos uma frase que estávamos refletindo. Como é possível alguém dizer que se ama, né? Que ama a si mesmo e se permitir influenciar pela opinião dos outros sobre si? Porque se você se ama, se você está buscando se amar, você tem que pegar a referência do amor, que é Jesus, para se conhecer e até respeitar a opinião do outro sobre você, mas não sofrer ou ficar feliz por causa dela. Paulo Renato está procurando algo e ele tem 30 segundos para falar. Já achou? Não. Então, pelo menos fala. É que o texto evangélico diz: se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode amar a quem não vê se não ama a quem vê? Muito bom, muito bom. Repete aí para nós, para ficar registrado. Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu semelhante, o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode amar a quem não vê se não ama a quem vê? Excelente reflexão aí para nós encerrarmos o nosso programa de hoje, agradecendo aí ao Paulo Renato, a Maria de Fátima Miranda, ao Vinícius na técnica e sobretudo a você, prezado amigo ouvinte e internauta, que nos acompanharam aí em mais um estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos novamente. Muita paz a todos. Que Deus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos. Estamos aqui novamente para continuarmos a estudar e analisar a Revista Espírita de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, juntamente com o nosso parceiro hoje, o Weber. Isto. Agora acertei. O Weber. E que agradecemos profundamente, porque sem ele a coisa não ia andar. Astênio, você estava indo para uma... Meu amigo. Achou? Já achei. Nós continuamos estudando a Revista Espírita de abril de 1858. Isso. E estamos tendo a felicidade de estudarmos com Kardec, e com Kardec então qualquer coisa é uma felicidade estudar. Não é verdade? É. Então nós estamos estudando o Espiritismo entre os druidas. E nós, no nosso último encontro, nós estávamos estudando o Círculo de Abrede, ou o Círculo da Migração. Você lembra disso? Lembro. E aí, a última tríade, né, a respeito do Círculo de Abrede que nós vimos, foi essa: 3 coisas são primitivamente contemporâneas: o homem, a liberdade e a luz. Né? Então, dentro dessa teologia, sim, desde que há homem, a liberdade e a luz, e nós até chamamos a atenção para o fato de que Kardec havia nos chamado a atenção anteriormente, de que eles não colocam a caridade como um dos valores, né? Que aliás, você desde o início, né? Isso. Antes de você ler e chegarmos tinha muitas tríades, esse valor caridade não aparece. Que, inclusive, Kardec acha que foi isso que levou a teologia druídica ao fracasso. Ah. Né? Uhum. Então vamos lá, 23ª tríade, né, e diziam os druidas: 3 coisas necessárias ao triunfo do homem sobre o mal. Importante, hein? 3 coisas necessárias ao triunfo do homem sobre o mal, já que nós temos que superar o mal, etc., né? Então diz assim, a firmeza contra a dor, a mudança, a liberdade de escolha. E com o poder que o homem tem de escolher, não se pode saber antecipadamente para onde irá. Eu achei assim uma tríade bastante rica, né? Vamos repeti-la? Vamos. Fala assim, perfeito. Fala assim: 3 coisas necessárias ao triunfo do homem sobre o mal: a firmeza contra a dor. Então, essa questão de você se habituar a treinar para conviver com a dor, não ser um chorão. Isso, né? E em pleno século XXI está cheio de gente coitadinha, né? Isso, se coloca como coitadinha. Então já pregavam naquela época a firmeza contra a dor, a mudança. Então você tem que buscar mudança, transformação, não pode estagnar, né? A mudança, a liberdade de escolha. E aí vem um ponto e vírgula, é importante chamar a atenção dessa questão da liberdade de escolha, e vem um ponto e vírgula, e ele dizia assim, e com o poder que o homem tem de escolher, que é a liberdade de escolha, não pode saber antecipadamente onde irá. Isso é interessante, né? Porque mesmo quando a gente reencarna, a gente vem do plano espiritual para o plano físico, para mais uma tentativa de progresso, a gente sabe que exatamente o livre-arbítrio, nós somos condenados a sermos livres, né? Então exatamente o livre-arbítrio é que nos leva a não saber para onde nós iremos. Se iremos acertar, se iremos fracassar. Isso, a gente não sabe. E daí por diante. Tem o esquecimento, né? O esquecimento e a tal liberdade, que se nós fôssemos condicionados, não teria como errar, mas nós somos livres, né? Isso. E aí vamos para outra tríade. 3 opções oferecidas ao homem: Abrede e Gwynfrith, necessidade e liberdade. Então, Abrede nós já sabemos que é como é que poderíamos dizer assim, a reencarnação, né? O círculo da reencarnação, e Gwynfrith, que seria aquela vida superior, né?
Então, 3 opções oferecidas ao homem: Abred e Gwynfryd, necessidade e liberdade, mal e bem. O todo em equilíbrio. E pode o homem, à vontade, ligar-se a um ou a outro. Então, existe o mal e o bem são nos oferecidos no círculo do Abred, e nós podemos, em razão da nossa liberdade, escolher um ou outro. Isso também é muito legal, né? Muito profundo. Muito profundo. Então, eu posso escolher ser um dependente químico, porque ninguém nasce dependente químico. Olha o livre-arbítrio aí. Né? Eu posso escolher ser uma pessoa sóbria. Isso. Sabe? Eu posso escolher... Uma pessoa mais equilibrada. Isso. Né? Eu posso escolher os livros para estudar, eu posso escolher as farras. Né? Ou ser analfabeto. Ou ser analfabeto. Bom, vamos para outra... A 25, né? A outra tríade, a 25 assim: por 3 coisas cai o homem sob a necessidade de Abred. Pela ausência de esforço para o conhecimento. Ausência de esforço. Parece que é moderno esse negócio, não parece? Né? Então ele fala assim, por 3 coisas cai o homem sob a necessidade de Abred. Pela ausência de esforço para o conhecimento, pela não ligação ao bem e pela vinculação ao mal. Então isso aí são as quedas, as possibilidades, as portas da vinculação ao mal. Isso, né? Então por 3 coisas cai o homem, né, sob a necessidade de Abred, né? Que a gente sabe que Abred seria, ele é caracterizado também pela necessidade, né? Sim. Então 3 coisas que faz o homem cair: pela ausência de esforço para o conhecimento, pela não ligação ao bem e pela vinculação ao mal. Em consequência dessas coisas, desce em Abred até o seu análogo e recomeça o curso da sua transmigração. Então, isso te leva à queda e te força a novas vidas, né? Gostei quando você falou de uma delas aí, que é a falta de esforço para o bem. Falta de esforço para o conhecimento e pela não ligação com o bem. Olha só, se a gente conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço. Então, se você não se esforçar para dominar suas tendências, né? É basicamente isso que ele está falando. Sim, se você se deixa levar, né? Se deixa levar. 26ª tríade. Por 3 coisas retorna o homem necessariamente em Abred, né? Reencarna. Volta Por 3 coisas retorna o homem necessariamente em Abred. Se bem que, em outros sentidos, esteja ligado ao que é bom. Pelo orgulho, então o orgulho, né? A doutrina espírita chama muita atenção, né? Com a necessidade de combater o orgulho, né? Então, por 3 coisas retorna o homem necessariamente em Abred. Se bem que, em outros sentidos, esteja ligado ao que é bom. Pelo orgulho, cai em até Anulf, né? Então isso aí a gente já viu que Kardec já criticou isso um pouco antes, essa questão da queda, né? Do retrocesso, né? Então pelo orgulho cai até em Anulf, pela falsidade até o ponto do demérito equivalente, pela crueldade até o grau correspondente de animalidade, né? Então esse seria a tal metempsicose que eles admitiam. Daí transmigra novamente para a humanidade como antes, né? Então isso aqui merece determinadas corrigendas. É verdade. Isso? Bom, pela dor, né? Pela dor, segundo Kardec, é suficiente para você corrigir os defeitos e tal. Você não precisa cair lá novamente. Virar uma barata. Um inseto. Já existe um instrumento eficaz, né, para te corrigir. Para te lapidar. Né? Que é a própria dor, que é o sofrimento. Né? Não tem qualquer vantagem em passar para um plano, por uma experiência que você já passou, já está ultrapassado aquilo, né? Exatamente. Bom, então 27ª tríade dentro do círculo de Abred. As 3 coisas principais a obter no estado de humanidade. As 3 coisas principais a obter no estado de humanidade. A ciência, o amor, a força moral, no mais alto grau possível de desenvolvimento, antes que sobrevenha a morte. Gente, isso é lindo. Não é verdade? É lindo. As 3 coisas principais a obter durante uma reencarnação, né? No estado de humanidade. A ciência,
o amor, a força moral no mais alto grau possível de desenvolvimento antes que sobrevenha a morte. Isso não pode ser obtido anteriormente ao estado de humanidade, e não o pode ser senão pelo privilégio da liberdade e da escolha. Então, olha, destacando mais uma vez a questão da liberdade e da escolha, né, em detrimento da caridade, né? Essas 3 coisas são chamadas as 3 vitórias. E aí, na 28ª tríade, eles diziam: há 3 vitórias sobre Drug e Citral. Então, nós sabemos que Drug é o mal e Citral é o espírito do mal, né? Então, há 3 coisas sobre Drug e Citral: a ciência, o amor e a força moral. Então, para você vencer o mal e vencer o espírito do mal, são necessários a ciência, o amor e a força moral. E a força moral. E nós falamos isso, né? A doutrina espírita fala qual é o grande problema do nosso avião. É que nós temos uma asa tecnológica e uma asa moral. E qual é o problema? É levantar essa asa moral, né? Até hoje, né? Sim. E é interessante, né, que ele fala aqui de vencer o mal, né, que ele fala 3 vitórias, né, que para vencer o mal você precisaria da ciência, do amor e da força moral. A gente vê nas questões obsessivas que são exatamente pessoas que ou não têm força moral, ou não têm ciência, ou não têm amor. Exatamente. Né? Alguma coisa está falhando na pessoa quando se instala. Que abre aquela porta, né? Isso, né? Então ele fala assim, há 3 vitórias sobre Drug e Citral: a ciência, o amor e a força moral. Porque o saber, o querer e o poder realizam o que quer que seja em sua conexão com as coisas. O saber, o querer e o poder realizam o que quer que seja em sua conexão com as coisas. Essas 3 vitórias começam na condição de humanidade e se demoram eternamente. O progresso infinito. Olha que coisa linda. Eu fico encantado quando eu vejo essas coisas tão antigas, né? Falada por um povo, né? Ou cultuado por um povo muito anterior ao mestre, né? Sim, né? Muito lindo isso, né? Bom, e a 29ª, porque depois da 29ª tríade, aí vem um outro comentário do Kardec, né? Que lança luz sobre tudo, né? E aí termina o tema. Então essa é a nossa última tríade, tá? A última tríade que está tratando do círculo de Abrede, né, que é o círculo da migração, né, que nós espíritas chamamos de reencarnação, né, ou vida material, né? Bom, então na 29ª tríade consta o seguinte: 3 privilégios da condição do homem: o equilíbrio do bem e do mal, e daí a faculdade de comparar, né, comparar o bem com o mal, né, a liberdade da escolha, e daí o julgamento e a preferência, e o desenvolvimento da força moral em consequência do julgamento, e daí a preferência. Essas 3 coisas são necessárias à realização do que quer que seja, né? Então, o equilíbrio do bem e do mal, a liberdade da escolha e o desenvolvimento da força moral. Essas 3 coisas são necessárias à realização do que quer que seja. Olha o livre-arbítrio aí, né? Liberdade de escolha. Livre-arbítrio, né? E as outras 2 que completam essa. Sim, que é o equilíbrio do bem e do mal. O equilíbrio. Você ter um domínio sobre o mal, né? Porque se não tem domínio sobre o mal, não tem equilíbrio, né? Não tem. Né? Então, o desenvolvimento da força moral, né? Então, muito, muito lindo saber, né? E bem atual, né? Se você totalmente atual. Atualíssimo. Né? Aliás, o nosso grande problema é não ser capaz ainda de aplicar esses conhecimentos. Né? Imagina quantas reencarnações, hein? Nós 2 passamos e ainda não chegamos ainda nesses níveis, né? Bom, tomara que nesses poucos anos que nos restam nessa reencarnação, que a gente ainda faça a diferença. Ainda ganha um pouquinho, ainda faça a diferença. Bom, vamos lá. Agora vem um comentário de Allan Kardec. E quando chega Allan Kardec, a gente... né? Fala, mestre. Isso. Então dizia ele: assim, em resumo, o princípio dos seres no seio do universo
dá-se no mais baixo ponto da escala da vida. Notemos que Kardec está repetindo o pensamento druídico. Sim. Ele não está trazendo para a doutrina espírita, não. Né? Então, fala assim, em resumo do pensamento druídico, né? Sim. Então, ele fala assim, em resumo, o princípio dos seres no seio do universo dá-se no mais baixo ponto de escala da vida. E se não é levar muito longe as consequências da declaração contida na 26ª tríade, pode-se conjecturar que na doutrina druídica o ponto inicial estava supostamente no abismo, confuso e misterioso da animalidade. Aquele reino lá, né? O pré-vida. Né? A pré-vida que é complicado. Daí, consequentemente, desde a própria origem da história da alma, a necessidade lógica do progresso, uma vez que os seres não são por Deus destinados a permanecer numa condição tão baixa e obscura. Então, na visão deles, começaria naquela condição, mas iria atravessar os outros círculos, passar pelos outros círculos. Todavia, nos estágios inferiores do universo, esse progresso não se desenvolve segundo uma linha contínua. Essa longa vida, nascida tão baixo para elevar-se tanto, rompe-se em fragmentos solitários na base de sua sucessão, mas, graças à falta de memória, sua misteriosa solidariedade escapa, pelo menos por algum tempo, à consciência do indivíduo. Então, Kardec está explicando o pensamento deles, né? Exatamente, ele não está interpretando, ele está explicando como é que eles pensavam, né? Até porque, como ele era um deles, né? Fica mais fácil entender, né? Então, ele fala assim, segundo os druidas, né, graças à falta de memória, sua misteriosa solidariedade das diversas experiências, né, escapa, pelo menos por algum tempo, à consciência do indivíduo. São essas interrupções periódicas no curso secular da vida que constituem o que chamamos morte. Né? Então, é como se cada desencarnação fosse uma interrupção periódica desse círculo, do curso da vida. Né? Então, são essas interrupções periódicas no curso secular da vida que constituem o que chamamos morte. De sorte que a morte e o nascimento, em uma visão superficial, formam acontecimentos tão diversos que não são, na realidade, mais que duas faces do mesmo fenômeno. De sorte que a morte e o nascimento, em uma visão superficial, formam acontecimentos tão diversos que não são, na realidade, mais que duas faces do mesmo fenômeno, uma voltada para o período que se acaba, que é a morte, a outra para o que se inicia, que é o nascimento. Né? Mas é simplesmente uma... É um círculo. É por isso que tudo que eles fizeram aí é círculo. Né? Isso, né? É círculo. Bom, nascer, viver e morrer. E renascer. E renascer sempre. Né? Bom, então continuando Kardec no comentário dele. Considerada em si mesma, a morte não é uma calamidade verdadeira. Então notemos que ele não está trazendo para a doutrina espírita, ele está ainda lá no pensamento druida. Não é uma tragédia a morte. Então, considerada em si mesma, a morte não é uma calamidade verdadeira, mas um benefício de Deus que, rompendo os hábitos estreitíssimos que havíamos contraído com a nossa vida presente, transporta-nos a novas condições e dá lugar, desse modo, a que nos elevemos mais livremente a novos progressos. Sim. Então, tudo isso pregação dos druidas, né? Ou seja, fizeram uma grande introdução do espiritismo. Não é verdade? Bom, assim como a morte, a perda de memória que a acompanha deve ser tomada também como um benefício. É interessante, né? E Kardec está repetindo exatamente o que os druidas falaram, né? E não está mudando nada. Fala assim como a morte, a perda de memória que a acompanha, como se a perda de memória acompanhasse a morte. Né? Quando a gente verifica a perda de memória sendo mais concreta na vida, no nascimento. Né? Sim. Embora a morte não faça a gente recuperar a memória toda, integral. Às vezes você continua só com a memória o normal, vai ficar só com a memória das últimas experiências. Né? Então, assim como a morte, a perda de memória que a acompanha deve ser tomada também como um benefício. É uma consequência do primeiro ponto.
Porque se a alma, no curso dessa longa vida, conservasse claramente suas lembranças de um período a outro, a interrupção não seria mais que acidental. Né? Se a gente tivesse a memória completa, essa interrupção entre uma vida e outra não faria sentido. Né? Não faria sentido. Né? É tudo um grande teatro. Né? E você falou uma coisa aí também muito importante, que aí eu já trago para o século XXI. Né? Essa perda de memória, né, que ele fala que são os hiatos que acontecem entre uma existência e outra, né, a própria ciência hoje vem colaborar com os processos de regressão, mostrando que você perde a memória entre uma existência e outra. Mas aquilo que você foi está no arquivo. Sim. Então, eventualmente, você hoje, pela ciência, você traz esse arquivo. Se você ativa o arquivo... né? E aí vem lá de trás para frente um trauma, né, ou alguma coisa que você vivenciar. Vamos lá. Deixa eu ver se como esse item aqui, esse parágrafo é meio longo, vamos ver se a gente termina ele agora. Né? Vamos lá. A gente vai parar no meio dele. Tá bom. Então, fala assim como a morte, a perda de memória que a acompanha deve ser tomada também como um benefício. É uma consequência do primeiro ponto. Porque se a alma, no curso dessa longa vida, conservasse claramente suas lembranças de um período a outro, a interrupção não seria mais que acidental e não haveria nem morte propriamente dita, nem nascimento, visto que esses dois acontecimentos perderiam, desde então, o caráter absoluto que os distingue e lhes dá força. E até mesmo do ponto de vista dessa teologia, não parece difícil perceber até que ponto a perda da memória pode ser considerada um benefício no que concerne aos períodos passados em relação ao homem em sua condição presente. Porque se esses períodos passados constituem uma prova como a posição atual do homem no mundo de sofrimento o indica, foram infelizmente maculados de erros e de crimes, causa primeira das misérias e das expiações de hoje, representando para a alma evidente vantagem por achar-se ela livre da visão de tão grande quantidade de faltas, bem como dos remorsos deveras acabrunhantes que daí se originarão, não a obrigando a um arrependimento formal, senão em relação às culpas da vida atual. Assim, se compadecendo de sua fraqueza, Deus realmente lhe concede uma grande graça. É um parágrafo muito rico, né? Com certeza. Mostrando as grandes vantagens do esquecimento. Não é? Imagina se a gente lembrasse de tudo. Nossa, e gente. das desgraças que a gente fez. Lembrar só dos fatos dessa vida já nos envergonha muitas vezes, né? Perfeito o que você falou. Quantas coisas que a gente hoje, mais velho, né, pela experiência, não faria. Sim. Né? E aí nos envergonha. E então isso é muito importante, essa interrupção, porque é a lei do progresso, né? Você, sem saber o que fez, você pode estender a mão para uma pessoa que ontem foi seu algoz. Sim. E hoje é fraterno com você. E inclusive, né, com a informação que nós temos da lei de causa e efeito, sem você ter a consciência do passado, sim, você não sabe o que está reservado para você, né? Agora, então você leva a vida naturalmente, porque sem essas informações do passado, você não imagina o que possa, sim, estar para frente. Sim. As coisas vão acontecendo, sim, né? Mas você, sim, não fica naquela angústia de que, puxa, eu ainda vou ter que superar, né, sim, aquele delito que eu pratiquei contra fulano, contra ciclano. Imagina. Quando eu abandonei meu pai, quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo. A carga ia ser muito maior. Nossa! Então a gente vê a grande misericórdia de Deus até aí, né? Com certeza. Fazendo-nos esquecer. Então quem diz que, poxa, a gente tinha que lembrar do passado, não sabe a bobagem que está falando. Não sabe o grande erro que está causando a si mesmo, né? Uhum. É isso, podemos parar por hoje. Podemos parar, meus amigos. Que Deus abençoe a todos. Nos despedimos. Eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E o nosso irmão querido... Heber. Agora sim. Fala antes para não errar. Heber, muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.